proposta, né? E se a estrutura é adequada para nós, sem perdas de direito, sem perdas de vantagens, né? Que dê condição de ascensão funcional, né? Que as vantagens hoje que estejam estabelecidas, que não sejam reduzidas, sejam garantidas. Aqueles que são não estáveis, mas exercem por um período muito longo, que se permaneçam até em quadro, em extinção, mas que permaneçam com todas as suas vantagens até a aposentadoria e leve as vantagens, né? Isso é absolutamente jurídico possível. Agora, nós não podemos, e eu não vou fazer isso, enganar e inventar, né? A nossa credibilidade em todo esse processo é nós defendermos aquilo que é possível e aquilo que é viável, né? Então, o que eu vejo que nós andamos, eu acho que nós estamos, essa possibilidade de nós discutirmos, ela está colocada em tudo. Hoje eu vejo, eu vou mudar um pouco, vou falar do projeto, mas já que já teve algumas portarias aqui mudando, tudo eu já vou acrescentar, e como o tempo passou, né, desde que nós começamos, nós tivemos vários atropelos aí, mas talvez seja necessário a gente, como está sendo discutido, a gente judicializar alguma coisa, algumas situações, sobretudo para aqueles não estáveis, porque enquanto um projeto de lei, já que é prerrogativa do Poder Executivo, né, e o tempo é dele, né, se nós temos que ter uma ação que a gente garanta que aqueles, sobretudo os não estáveis, e aqueles que podem ter um prejuízo muito grande financeiro para essas várias mudanças administrativas nesse momento, que a gente suspenda esses efeitos e garanta a permanência até que o projeto de lei ele se consolide dentro da forma que nós estamos lutando e pleiteando. Correto? Então, sendo objetivo, eu queria dizer que sobre o projeto de lei, né, nós não temos o que fazer, nós vamos esperar acabar a consultoria, né? Está sendo estudado, eu sei que está adiantado, mas logo que concluir esse projeto, nós vamos ter a oportunidade, inclusive nós discutimos com a categoria e tudo, a oportunidade de nós contribuirmos, né? Contribuir. Vamos chegar o projeto aqui e dizer assim, não, nós não queremos nada disso? Talvez não. Vamos dizer, nós não queremos esse item aqui, porque não, mas se é 90%, bora aceitar, porque tem que caminhar. Só vamos resolver através de projeto de lei, se nós conseguirmos. Dependendo da sua resposta. Mas basicamente as perguntas são as seguintes. E o senhor, na sua palavra, o senhor já falou sobre ela, mas eu não entendi bem. Qual a solução? O senhor que estudou toda a situação da Cefa, o senhor viu que tem a situação funcional, tem as peculiaridades, o senhor que fez todo esse estudo, qual é a solução jurídica que o senhor encontrou para garantir a permanência dos não estáveis na Cefa? Essa é a primeira. O senhor, na sua fala, falou em extinção. Garantir, colocar em extinção e garantir até a aposentadoria, todos os direitos. E a minha pergunta o senhor falou até a aposentadoria, e após a aposentadoria, qual vai ser o parâmetro para esses servidores que se aposentam nessa situação, e se depois de um ano ele não mostrar de pires na mão, com o salário defasado, com o salário que não vai acompanhar as pessoas que estão nativas, até porque os cargos foram colocados em extinção, tá? E, portanto, me parece também, quis me parecer, que vai ter, eles vão ficar numa carreira diferente daquelas pessoas que fazem parte do quadro efetivo que tem a garantia da estabilidade, da efetividade na Cefa. Ficou? Acho que não. Deu para entender? Então, não existe prejuízo. Pois é, a função, aí o que acontece? A função, ela continua a mesma coisa, não tem cargo, não tem função, ele continua em extinção. Aquela função,
ela vai continuar até ele se aposentar com todas as vantagens paradigmas. Porque você exercer função não é legal, né? Existe um serviço temporário para isso. Quando o Estado ele tem a necessidade de contratação e não existe um cargo, ele pode contratar. O que existe é uma temporalidade, né? Que no caso da Secretaria da Fazenda, até de outras secretarias, né, que já está há 20, 30 anos, é uma questão excepcional. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, mas isso aqui é uma tese que já existe uma decisão recente. Depois que eu fiz o meu parecer, que eu suscitei isso com base em várias decisões do Supremo Tribunal Federal, já houve uma decisão do STJ com base nas decisões do Tribunal Federal, uma situação aqui no Pará. Então esse precedente que eu estou falando, ele já ele é rotineiro, correto? Agora, o que tem que gerar o quê? Nós temos que proceder. Tem que estar no artigo de lei, que nesse caso se mantém, aqueles que entraram até entre tal e tal, o ano de tal, permanecerão, tudo em quadro e extinção. Não é? Entenderam? Essa questão de quadro e extinção? Deu para entender? Não. Não muda. Para o servidor, até as atividades profissionais dele não vão mudar nada. Fica igual. Né? Ele vai, mas ele vai ser ele é uma excepcionalidade. Eu vou dar um exemplo do que está aqui no Estado. Eu vou dar um exemplo no Estado. Os agentes papiloscopistas da Polícia Civil. Então, superior. Mas eles continuam exercendo em extinção, todo o quadro de papiloscopistas, em extinção. Mas continua a mesma função, com as mesmas vantagens de nível superior e tudo. E o Estado contrata novos papiloscopistas de acordo com o que vai vacando, porque a necessidade do Estado é o número do quadro deles, não está precisando mais. Entendeu? Então, eles na medida que eles vão se... Eu queria saber qual é a possibilidade jurídica com todo esse estudo que está sendo feito, com essa reestruturação, com esse projeto que nós cremos que vai acontecer, dos colegas que são pessoas que possuem o nível superior, tá? Mas estão aqui no quadro da Cefa como nível médio. Qual é a possibilidade jurídica de se resolver logo essa questão dentro desse projeto que está chegando? Eu vou te dizer uma coisa, juridicamente não existe, é inconstitucional, não tem como nós mudarmos de nível para superior, não existe essa possibilidade. Agora, é o que eu digo, o legislativo vai dizer assim, mas aconteceu em tal lugar. No legislativo, a CEPA, você sabe melhor do que eu até. Quando eu começo a estudar a legislação da CEPA, isso aqui tem uns 200 atos desses. Não sou eu que vou dizer que o legislativo vai fazer o que vai deixar de fazer. Eu digo o seguinte, tecnicamente, como jurista, eu digo assim, olha, constitucionalmente, juridicamente não pode. Agora, o legislativo, nem sempre ele se atém nesses detalhes. Né? A questão dos temporários. Né? Quantas emendas, eu acho que foram emendas, foram as complementares que foram prorrogando os contratos. Não foi isso? Então, o legislativo ele tem mais sensibilidade social e política do que jurídica. Então, me diga uma coisa, quando você explicou sobre a questão da continuidade e a extinção dos cargos, isso o senhor deixou resumindo que na Secretaria da Fazenda, mesmo que se faça a reestruturação da nomenclatura, esses cargos nenhum funcionário vai poder passar, para que ele vai ficar com a paridade, mas não passa para o cargo novo. É isso que eu entendi? Deixa eu colocar, existe uma situação dos estáveis e não estáveis, né? Evidente que aqueles servidores estáveis, numa nova estrutura, não importa, pode até mudar a nomenclatura, a atribuição vai estar, e aí leva, pode mudar a estrutura, a nomenclatura, desde que seja de acordo com a atribuição, correto? Então, os estáveis, eles encaixam dentro da nova estrutura. Os estáveis vão ser. Existem aqueles, muitas vezes, de algumas funções que podem ser extintas, que são servidores, eles podem ser readaptados em outras funções.
O que não vai acontecer é perda de vantagem econômica, correto? Não existe isso. Então, aí, no caso dos servidores estáveis, a estrutura vai ser considerada e assimila dentro do que se fez. Próximo inscrito é o Mafa, por favor. Quem quiser se inscrever, antecipe a inscrição aqui para poder fazer as perguntas. Bem, doutor Afonso, eu estava querendo perguntar o seguinte. Juridicamente, os que entraram antes de 88, porque a partir de 88, sim, que a Constituição garante que só através de um concurso público você criaria a estabilidade do serviço público. Essa seria a primeira pergunta. Antes de 88, juridicamente, como se estaria o não estável, vamos dizer assim? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é em volta desta que o Coda fez, sobre muitos níveis médios, né, que existem na Secretaria da Fazenda, que já possuem cursos superiores, por sinal até motoristas, agente administrativo e outros cargos. Eu perguntaria o seguinte: se eles têm atribuições na prática, como o senhor fez o caso de atribuição, na prática, atribuições, por exemplo, quem trabalha fora, né, muitos colegas trabalham fora, aqui nas SERATs, né, nas SECONTs, eles fazem atribuições realmente, sei lá, diversas, tá? Atribuições diversas que por sinal contêm no nosso plano. Através das atribuições poderia haver esse mecanismo de você, vamos dizer, almejar, passar de mudança de nível através das atribuições. A segunda pergunta. E a terceira seria a possibilidade dos não estáveis dentro da Assembleia Legislativa, né? Eu acredito que deveria ter pelo menos a palavra fazendário, entendeu? A palavra fazendário criaria realmente a maior, vamos dizer assim, consistência jurídica realmente das funções, na realidade dos não estáveis. A palavra fazendário, no finalzinho, isso aí lá dentro da Assembleia, depende da nossa mobilização também, né? Isso aí. Chegou aqui uma... Desculpa, que tem outra pergunta. A questão da nomenclatura, né? Olha, eu não vou dizer que é possível e que não é possível, mas eu vou colocar uma tese aqui, que eu tenho colocado aqui, nas conversas que eu tenho colocado. Eu tenho conversado. Não são todos os cargos, mas é inegável que grande parte, ou a grande maioria dos servidores de apoio, do grupo de apoio fazendário, eles são especializados, porque a atividade fazendária é especializada, correto? Você tem que, diferente, como em tese especializado de repente os da área de saúde. Então, no caso de vocês, eu acho que é possível e nós temos uma grande chance de chegar e sustentar isso. Até pouco. Doutor, dando continuidade, chegou aqui um papel, não sei quem foi que mandou, mas ele faz a pergunta: quadro em extinção é legal? E esse quadro em extinção é legal? E a outra pergunta: qual é a base jurídica? Quadro de extinção é legal, base jurídica dá para puxar da Constituição até o regime jurídico único. Absolutamente legal. Não, legal é rotineiro em todo o serviço público, seja federal, estadual e municipal. É algo tranquilo. E ele se justifica justamente por isso, porque o servidor ele não tem direito adquirido a regime jurídico. O Estado ele pode se organizar como ele bem entender. Ele pode criar a estrutura como quiser, correto? Mas ele não pode, essa organização, ele tem que garantir os direitos adquiridos dos servidores. Então, muitas vezes, a própria dinâmica social obriga que certas situações sejam em extinção. Exemplo, datilografista, né? O Estado, hoje, pode dizer assim: olha, não me interessa, não tenho mais espaço para ter uma máquina de datilografar.
Mas aquela pessoa que entrou no serviço público, né, que passou através de concurso público, exerceu valorosamente suas funções, ele não pode ser relegado ou excluído do serviço simplesmente porque ele deixou de ter a função. Então pensa que eu já corri por tudo que tu possas imaginar. Então estou percebendo esse e-mail que os meus colegas têm. Podem ter certeza que jamais a Secretaria da Fazenda vai nos mandar embora. Eu sei que vocês querem ouvir exatamente isso. Eu sou não Estado de 85. Tá? Então nós temos todo o direito. O doutor Afonso está acabando de dizer. Quando fala em extinção, eu sinto que as pessoas ficam com medo, porque eu já fiquei lá na frente também. Há um ano atrás, 2, eu fiquei com medo. Só que a extinção é exatamente a função e cargo. Se eu não tenho cargo, eu não vou deixar quando eu me aposentar. Se eu tenho cargo, eu vou deixar para o próximo que vem. Mas se eu não tenho estilo, mas eu tenho todos os direitos, podem ter certeza. O doutor Afonso é uma pessoa que realmente coloca muito